Olá, o programa OAB Nacional começa agora trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB realiza seminário para debater anticorrupção e compliance e a atuação da advocacia no tema. Estudantes de Direito participam do primeiro concurso de júri simulado promovido pela Escola Nacional de Advocacia. E você vai ver também: Direito Agrário e do Agronegócio são discutidos na segunda edição do Congresso organizado pela Ordem em Brasília. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. Nos últimos anos, a luta para combater a corrupção no Brasil tomou proporções jamais antes vistas. A OAB Nacional é engajada no tema e participa ativamente de agendas públicas que trabalham pela transparência. Reafirmando seu papel e a preocupação com o assunto, a OAB promoveu o seminário Anticorrupção e Compliance com o intuito de difundir a cultura da ética no país. Uma das maneiras de se combater a corrupção é utilizando o compliance, um conjunto de regras para fazer cumprir as normas, as políticas e as diretrizes estabelecidas para as atividades de uma instituição ou empresa. Inclui também evitar qualquer desvio ou inconformidade dentro de organizações. Especialistas no assunto se reuniram para debater a temática no seminário Anticorrupção e Compliance, realizado na sede da OAB em Brasília. Na abertura do evento, a ministra advogada-geral da União, Grace Mendonça, afirmou que o compliance deveria ser algo presente e natural no cotidiano das pessoas. Essa perspectiva se estende também à advocacia privada. É um assunto que vai exigir dos profissionais do direito, dos advogados, um olhar diferenciado, porque as empresas que são assistidas precisam estar bem assessoradas por profissionais que conheçam os pilares de uma boa política de integridade, que saibam imprimir uma cultura de fazer o que é correto dentro das suas instituições. Essa cultura deve ser uma cultura que deve nortear todos aqueles que fazem parte da organização. Já na advocacia, o compliance se mostra essencial, uma vez que a maioria das empresas necessitam de um serviço jurídico. Para o ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário, os profissionais do direito devem ser influenciadores na mudança moral que o país necessita. Isso entrando para dentro do escritório de advocacia vai ter um efeito muito positivo nas empresas, porque vocês estão praticamente dentro de todas as empresas do Brasil. Toda empresa precisa de um advogado. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, afirmou que esse debate nunca se fez tão necessário no país. Ele ressaltou que é preciso difundir mais a cultura da ética, partindo do princípio de que não deve ser algo imposto pela lei, mas natural e espontâneo. Cada vez mais fomentar na advocacia esta ideia de que nós somos, sim, agentes de transformação social e que precisamos, ao desenvolver a nossa atividade, porque somos indispensáveis à administração da justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição, assumirmos a nossa responsabilidade. Durante a cerimônia de abertura, a presidente da Comissão Especial de Estudos Permanentes sobre Compliance da OAB, Fernanda Nunes Coelho Lana e Souza, apresentou o primeiro exemplar da Cartilha Nacional de Compliance da OAB e afirmou que o assunto deve permanecer em evidência pelos próximos anos. Avançamos novamente ao publicar a primeira cartilha de compliance do Conselho Federal da OAB, com o propósito de introduzir noções básicas para a implantação de um programa de compliance, que entendemos ser de cabal importância não só para os nossos clientes empresários, mas também para nós, advogados, dado a exposição e a responsabilidade que carregamos na defesa dos nossos clientes. A ação da ordem e a atuação da advocacia na aplicação do compliance para o enfrentamento da corrupção
nos órgãos e entidades brasileiras guiaram os painéis e debates do encontro organizado pela Ordem. A legislação brasileira, seus elementos e aplicações, inclusive nos escritórios de advocacia, estiveram nos debates. Veja. Após a abertura do Seminário Anticorrupção e Compliance, o evento prosseguiu com 4 palestras. A primeira foi sobre os escritórios de advocacia e a especialização do tema e teve como palestrantes o advogado e professor da INSPER São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, Bruno Pires Bandarovski, e o advogado André Castro Carvalho. Eles apresentaram o cenário de compliance na advocacia brasileira e do mundo. André avalia que os advogados e advogadas devem ser os primeiros a serem consultados por empresas na implementação de compliance. E o advogado, onde que entra nisso? Se a gente pensar bem, o advogado ele é muito bom, ele tem uma característica muito própria naquela primeira fase, a fase mais formalista. Por quê? A nossa profissão é assim, o direito brasileiro é mais legalista. Então, o advogado, na minha visão, entendo que nessa primeira etapa, as empresas deveriam buscar um advogado para poder fazer a estruturação, a parte de formalização do compliance na empresa, para que até essa evolução natural ela chegue num patamar de aculturamento, ela possa pensar em outros profissionais, por exemplo, eu vou colocar um Chief Compliance Officer, um engenheiro, ou um publicitário. Já a segunda palestra abordou a legislação brasileira, elementos e aplicações sobre o compliance. A palestrante foi a advogada Isabela Frota Mello. Um seminário sobre o tema corrupção e compliance fechou a semana na UAB. O conjunto de disciplinas, normas legais, política e diretrizes para negócios e formas de detectar a corrupção, temas que estão sendo discutidos atualmente no dia a dia de todos os brasileiros. Os desafios do importante papel do advogado na função de orientador de programas compliance foram destacados pelo advogado e professor Carlis Noviques, que afirmou que para diminuir a corrupção é necessário mudar a cultura comportamental que favorece sua prática. Sistemas são importantes, mas são um dos vetores para uma cultura de integridade que dependem de símbolos e comportamentos. Entre as palestras, foi realizado um debate com vários especialistas para abordar novas ideias e experiências sobre compliance office corporativo. Eu falo que compliance ou a gente vai por amor ou vai pela dor. Então, quando a gente ainda tem essa opção de escolher ir por amor, vamos nos dar por felizes e estudar realmente, porque é uma questão de sobrevivência. Não só porque vai ser uma demanda dos nossos clientes, dos clientes dos advogados, mas também para que os escritórios se vejam como fornecedores de empresas e que essas empresas estão exigindo cada vez mais dos seus fornecedores. Tem que acreditar nesse tal de compliance, tem que acreditar na mudança, tem que acreditar que é possível, sim, fazer negócios. Destacaram a importância do tema no direito e na sociedade. Temos que estar abertos a ouvir o tema desta forma também. Então, isso eu acho que não é uma mudança só do advogado. E o que se espera do advogado jovem ou de qualquer faixa etária. Eu acho que é um momento que a gente precisa disso em todo cidadão. Nós temos que despertar isso para todos os cidadãos, porque realmente a gente está num momento muito delicado do país e a gente tem que fazer a virada, né? Para o palestrante Roberto Vasconcelos, movimentos como o de transparência, fortalecimento institucional, expansão legislativa ajudam a combater a corrupção, mas ainda precisam de aprimoramento, afirma Roberto. Isso não é pouco, gente, e nem retórico. Aliás, é só observar a consequência prisional para saber que não é retórico. A mudança é real e não é retórica. Aqui é onde chegamos. A pergunta que fica é: para onde que nós vamos? Estudantes de 8 universidades dos estados de Alagoas, Pernambuco, Goiás e Amazonas participaram do primeiro concurso de júri simulado nacional da Escola Nacional de Advocacia. Os futuros advogados simularam durante 3 dias de disputa julgamentos de casos reais para o aperfeiçoamento do processo de formação. O Conselho Federal da OAB sediou o primeiro concurso nacional de júri simulado de iniciativa da Escola Nacional da Advocacia.
7 faculdades de direito, representadas pelos estados de Goiás, Amazonas, Alagoas e Pernambuco, participaram da disputa. E durante 3 dias, vivenciaram na prática a realidade dos julgamentos nos tribunais. Não é porque ele é um cidadão exemplar, desistiu do crime, não. É justamente por motivos alheios à sua vontade. O concurso teve o apoio do Conselho Federal da OAB e, na abertura, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, declarou que participar dessa experiência de júri simulado é fundamental para uma preparação adequada no exercício da importante função social que é a advocacia. O primeiro concurso de júri simulado nacional, ele tem exatamente este viés, ou seja, de termos também a prática fomentada dentro da nossa atividade profissional. Nós sabemos o quanto a teoria no direito ela é importante, ela é fundamental, mas também temos que adequar, temos que desenvolver a teoria juntamente com a prática, e a OAB sente-se absolutamente honrada de tê-los a todos aqui hoje, neste momento. Há 6 anos, o júri simulado já era uma realidade de sucesso no estado do Amazonas. Por essa razão, o diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, José Alberto Simonetti Cabral, resolveu estender a experiência para outros estados. E assim surgiu a decisão de realizar o primeiro concurso nacional de júri simulado em Brasília. O coordenador pedagógico do júri, Paulo Trindade Júnior, explicou que a experiência do júri simulado para os estudantes de direito é fundamental no aprendizado e no estímulo das práticas jurídicas desses futuros advogados e advogadas. Ao todo, foram 8 casos apresentados, todos reais e já julgados, mas que hoje estão arquivados no Tribunal de Justiça do Amazonas. Tornando a experiência ainda mais real, os processos foram julgados pelos juízes de carreira Mauro Moraes Antoni e Eliezer Fernandes Júnior e pelo advogado criminalista Josemar Bersotti Júnior e o júri por pessoas da sociedade civil. O concurso premiou a equipe e os estudantes com o melhor desempenho. A Faculdade Marta Falcão, do estado do Amazonas, foi a grande vencedora. E a advogada Bruna Cardoso Noronha, da Universidade do Amazonas, foi destaque da competição. Para o estudante de Direito, participar dessa experiência, desempenhando o papel de protagonista no primeiro concurso nacional de júri simulado, além de ser histórico, é fundamental para a sua formação superior no ensino jurídico.
Os métodos alternativos de resolução de conflitos têm ganhado cada vez mais espaço no cenário jurídico do país, adequando a mediação e a arbitragem à solução dos litígios e acelerando o desfecho de questões que levariam décadas para serem finalizadas na justiça brasileira. Pensando nesse novo momento do meio jurídico, a OAB realizou em São Paulo a primeira edição da Conferência Nacional de Arbitragem. O Conselho Federal da OAB, por meio da sua Comissão Especial de Arbitragem, em parceria com a Seccional de São Paulo, realizou a primeira Conferência Nacional de Arbitragem na sede da OAB Paulista. No ato de abertura, estiveram presentes o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o vice-presidente da OAB de São Paulo, Fábio Romeu Canton Filho, o presidente de honra da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, Arnold Valdi, o presidente da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, Ricardo Ranzolin, e demais autoridades. O presidente nacional da OAB, em seu discurso de abertura, declarou a responsabilidade que a OAB vem assumindo ao longo dos anos como voz ativa e de representação da cidadania brasileira. Relembrou que a ordem já liderou diversos embates a favor da sociedade, como o impeachment de 2 presidentes da República, o afastamento de um presidente da Câmara, pedidos de derrubada de sigilo de delações e fiscalizações das condutas de agentes públicos. Lamáquia declarou a grande importância dessa primeira Conferência Nacional de Arbitragem, pauta que há 15 anos a OAB vem trabalhando efetivamente para o fortalecimento do tema. Que a importância deste tema hoje no Brasil é capital. Não apenas a arbitragem, mas a conciliação e a mediação. Sabemos que a capacidade instalada do Poder Judiciário hoje não dá mais conta da demanda. Nós temos que conscientizar a todos, em especial nós, advogados e advogadas. Nós somos agentes de transformação social. Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos buscar outros meios de soluções para os conflitos que aí estão. Na conferência, 4 painéis foram debatidos com os temas: aplicação dos precedentes vinculantes na arbitragem, arbitragem e administração pública, atuação do advogado na arbitragem e aperfeiçoamento da atuação das câmaras arbitrais no Brasil. Observando a importância do agronegócio para a economia brasileira e a necessidade de discutir o papel do direito agrário para ajudar o setor, a OAB Nacional reuniu autoridades, representantes do Legislativo e diplomatas para um seminário sobre o tema. O direito agrário e o direito ambiental são primordiais para o desenvolvimento da pecuária e agricultura no Brasil, setor responsável por 23% do PIB em 2017, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Para discutir a importância e os desafios desse setor, a OAB Nacional promoveu o 2º Seminário Internacional de Direito Agrário e do Agronegócio, reunindo especialistas no assunto. A mesa de abertura contou com a presença do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, do presidente da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB, Ricardo Barbosa Alfonsin, além de deputados federais e outras autoridades. Em sua fala, Cláudio Lamáquia destacou que o agronegócio tem papel central nas agendas públicas do país. Mesmo assim, o setor é confrontado por desafios como infraestrutura, tributação e preservação ambiental. As deficiências e os elevados encargos do nosso sistema tributário brasileiro, num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, bem como a precariedade da nossa infraestrutura, que se manifesta na ausência de modais e vias de transportes condizentes com o tipo, o volume e a localização da produção nacional. Outro desafio particularmente relevante refere-se à harmonização entre preservação ambiental e desenvolvimento agropecuário. A defasagem da legislação agrária foi apontada pelo presidente da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB como motivo para se reforçar ainda mais a atuação dos profissionais do direito na área. Faltam instrumentos que deem segurança ao produtor rural. O produtor rural sempre brinca que é um trapezista sem rede de proteção, porque ele não tem seguro agrícola, o financiamento é escasso.
a questão climática, tudo isso termina trazendo problemas sérios e a legislação não dá essa proteção que o agricultor precisa. Além da importância econômica para o país, o agronegócio é também responsável pela sobrevivência dos cidadãos. Esse foi o ponto de vista abordado no evento pelo membro honorário vitalício da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Que diz respeito à sobrevivência do planeta Terra. Ao tratar de agronegócio no Brasil, estamos cuidando da alimentação dos seres humanos no planeta, que essa é uma das vocações fundamentais do Brasil. Se o Brasil não continuar como vem fazendo graças aos seus bravos produtores e apesar dos governos, enfim, se o Brasil não continuar como deve continuar, com o aumento de produtividade, com a sua rica produção, nós não teremos um planeta Terra viável. Já o papel da advocacia para o desenvolvimento agrário nacional foi o tema da fala do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. As discussões que serão travadas neste Congresso por palestrantes e debatedores que conhecem e vivenciam a temática em seu dia a dia, certamente contribuirão para esclarecer, para debater, para estudar, para encontrar soluções nas suas mais várias facetas que envolvem o agronegócio e contribuirão para o fortalecimento da agricultura, dando segurança jurídica para todos nós. As discussões sobre o direito agrário e o agronegócio aconteceram ao longo de um dia inteiro na sede do Conselho Federal da OAB. 4 painéis com especialistas nos temas trouxeram à tona questões como preservação ambiental, contratos agrários e desafios no campo. O desafio do agronegócio brasileiro aqui no país e também no mundo e a relação do direito no meio ambiente e nos negócios agrários foram os temas que nortearam os primeiros debates do Congresso. Os desafios do agro brasileiro no Brasil e no mundo foi o tema do primeiro painel da segunda edição do Congresso Internacional de Direito Agrário e do Agronegócio. Entre os debatedores, o ex-ministro da Agricultura e presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, o deputado federal Luiz Carlos Reise e o embaixador da China no Brasil, Li Zhizang. O ex-ministro da Agricultura expôs os números crescentes de exportação de proteína animal e lembrou que, embora a pecuária seja primordial para a economia, o setor ainda sofre com imensas barreiras para a sua ascensão. O dia inteiro, nós que andamos, encontramos toda sorte de desafios, barreiras tarifárias, alfandegárias, barreiras sanitárias. A gente tem que passar, às vezes, meses fora do mercado para explicar, para justificar. Isso é uma tarefa impossível. E se não tivéssemos vocês, advogados, ao nosso lado, nós não seríamos do tamanho que somos e nem seremos do tamanho que imaginamos ser. Em seguida, o deputado federal Luiz Carlos Reise falou sobre os entraves impostos ao Brasil e apontou a função da advocacia para melhorar esse cenário. Trazendo uma visão internacional para o assunto, o embaixador da China enalteceu a parceria entre os dois países. Encerrando o primeiro painel, o presidente da Escola Superior do Agronegócio Internacional, Wilfrido Augusto Marques, disse que o país produz alimentos de alta qualidade que precisam ser valorizados. Já no segundo painel do Congresso, os participantes assistiram à palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, e do presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB de São Paulo, Celso Fiorilo, que apresentaram suas opiniões sobre o direito ambiental e o agronegócio e a visão proativa do Código Florestal. O ministro fez um alerta para a necessidade de reduzir o uso predatório do meio ambiente.
não há um preço pelo uso desse bem, as pessoas tendem, então, a abusar do ar, da água, do solo, enfim, de todos os recursos naturais, em detrimento da coletividade. A presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, Marina Gadelha, foi quem mediou os debates. Ela afirmou, ao abrir as discussões, que são inúmeras as dificuldades de pequenos agricultores e chamou a atenção para a necessidade da preservação ambiental nas atividades do campo. Nos painéis do seminário, os destaques foram os tipos de contratos no ramo a partir de uma visão atual e as possíveis soluções à crise da atividade rural. O congresso, organizado pela Ordem, teve o objetivo de contribuir para que empresários do setor, além de advogados e advogadas, pudessem entender melhor os caminhos do direito para o desenvolvimento no campo. Nos últimos painéis do seminário, os destaques foram os tipos de contratos no ramo a partir de uma visão atual e as possíveis soluções à crise da atividade rural. Então, o Brasil produz aí mais de 120 milhões de toneladas de soja, que isso vai corresponder a 35% da produção mundial. E o Brasil exporta quase 75 milhões de toneladas. É o maior exportador do mundo. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Sanseverino, esclareceu que a legislação precisa se aperfeiçoar, já que a lei existente possui mais de 30 anos. Segundo ele, é necessário tirar os obstáculos. O Estatuto da Terra é muito bom, muito bonito, mas ele já está pedindo passagem. A dificuldade, o obstáculo que se precisa vencer é exatamente o obstáculo formal. Embora a realidade prática brasileira hoje, há muito tempo, olha, nem há muito tempo, acho que desde sempre, né, sempre utilizou exatamente o produto como a sua moeda de troca no meio rural. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CS OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.